Saudação a todos, continuamos nossa meditação, reflexão, meditação, leitura meditada do Evangelho de Marcos. Estamos simplesmente lendo o Evangelho passagem após passagem. E chegamos ao capítulo 2, no versículo 23, quando o evangelista nos introduz na questão do sábado. Então, esta meditação, em primeiro lugar, porque não é só isso, mas em primeiro lugar, ela nos situa na observância do sábado. O sábado, para os judeus, é o dia sagrado, um dia que deve ser levado a sério como descanso, com muitas regras para que ele não seja violado. E o que diz o evangelista São Marcos? Que num sábado, passando pelas plantações, os discípulos começaram a abrir caminho arrancando as espigas. Então, eles arrancavam espigas para comer, esfregando na mão os grãos, ou arrancavam as espigas para abrir caminho, simplesmente, e poder passar. Mas o contexto nos indica que eles queriam comer a farinha que fabricavam ali, esfregando na mão os grãos de espiga de trigo. Então, aí os fariseus fazem uma observação, perguntando como fazem eles o que não é permitido fazer no sábado. E aí vem a grande questão. Eles fazem o que não é permitido fazer no sábado. Há coisas que no sábado não são permitidas. Então, o descanso sabático exigiu da tradição de Israel uma série de normas para ajudar as pessoas a praticarem o descanso. Então, pode andar tantos passos, não pode acender a luz, não pode acender fogo na antiguidade, etc. São pequenas regras que são feitas também para ajudar na observância. Mas a multiplicação de preceitos humanos, muitas vezes encobre o mandamento de Deus. Então, observando o preceito humano, a gente não observa o que Deus quer de nós. Quando se fala da obediência, eu já disse aqui em outro programa, é preciso prestar muita atenção para não cair no erro fatal de fazer exatamente aquilo que não se deveria fazer, fazendo o que Deus não quer, para fazer aquilo que o homem quer. A obediência é a Deus, aquilo que Deus quer de nós. Por meio dos seres humanos, ele se manifesta. Então, o que não é permitido fazer no sábado? O que é que Deus não quer que se faça no sábado? Então, Jesus põe uma questão também. Vocês não leram que Davi e os seus companheiros tinham fome e eles entraram no tabernáculo, na casa de Deus, e no templo do sumo sacerdote Abiatar, e eles comeram dos pães da proposição, que só os sacerdotes podem comer, e os deu também a seus companheiros. Então, ali tem os pães que são destinados a ritos religiosos, que os sacerdotes podiam comer, só eles. Davi tinha fome com seus companheiros, e eles comeram aqueles pães. Jesus diz, vocês não leram isso na Escritura? Então, o que é permitido fazer? O que é proibido fazer no dia de sábado? São Paulo vai levar a questão mais avante. São Paulo vai levar a questão simplesmente, o que é permitido e o que é proibido? O que significa isso, uma coisa é proibida? E é proibida por quem e por quê? Ou é permitida por quem e por quê? É a base de uma teologia moral. E aí Jesus, então, conclui este diálogo rápido com os fariseus, dizendo, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Por quê?
o Filho do Homem, Jesus. Por que o Filho do Homem é Senhor do sábado? Porque o sábado foi feito para o homem. Porque ele é homem, porque ele é ser humano, ele está acima do sábado. Então, Jesus tem uma conclusão muito clara, que acima de qualquer preceito humano está a pessoa humana. Acima de qualquer preceito religioso está o ser humano. A fome do ser humano vem em primeiro lugar em relação ao preceito religioso. Há um preceito religioso de observância do sábado que só é válido na medida em que ele presta serviço ao ser humano pelo qual Deus entregou o seu Filho. A questão não é tão simples e tão fácil porque criava polêmica. Parece que Jesus está indo contra uma tradição e contra as leis de Israel. É que aquilo que Deus pensou, num primeiro lugar, foi envolvido de tantos preceitos e de tantas tradições puramente humanas que acabaram abafando ou impedindo a visão daquilo que o próprio Deus queria. Então, Jesus tem que colocar as coisas no seu lugar. Não está dizendo não observem o sábado. Está dizendo repensem o que significa permitido e proibido e repensem a maneira de observar o sábado. O capítulo 3 de Marcos continua com o mesmo tema de uma forma muito mais clara. Jesus está de novo na sinagoga de Cafarnaum. E o que acontece naquele momento, naquele dia de sinagoga, que é certamente o dia do sábado, né? Lá na sinagoga estava um homem com uma das mãos atrofiada. Então, um homem com a mão atrofiada. O evangelista tem uma frase interessante. Eles observavam Jesus para ver se Jesus ia curar aquele homem no dia do sábado para o acusarem. É inacreditável isso, né? Eles observam Jesus para criticá-lo se ele fizer uma boa ação. Se ele ajudar aquele homem, se ele curar a mão daquele homem, eles vão acusá-lo. Eles observam para impedir, afinal, que Jesus faça um ato de caridade no sábado. No sábado você não pode fazer o bem. No sábado você não pode curar a mão de uma pessoa que a tem atrofiada. Por quê? Porque o sábado é de Deus. Muito obrigado por esse Deus não nos serve, esse Deus não nos interessa. E Jesus mostra isso. Levanta-te, vem aqui ao meio, e aí ele pergunta, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Todos ficam quietos, ninguém diz nada. Então, diz o evangelista, repassando sobre eles um olhar de indignação. Jesus olha indignado para aqueles religiosos que querem a observância da lei religiosa acima da caridade para com aquele homem de mão atrofiada. E entristecido pela dureza do coração deles. Indignado e entristecido pela dureza do coração deles. Um exame de consciência para todos aqueles que se acreditam religiosos. A dureza do coração. Porque o Papa tem que insistir na misericórdia, na misericórdia, na misericórdia. E insiste. Porque não é praticada. E precisa ser praticada. Estende a mão, disse ele àquele homem. Ele a estendeu, a mão estava curada. Todo mundo devia fazer uma festa, alegrar-se. O que diz o texto? Ao se retirarem, os fariseus com os herodianos, não se dão fariseus e herodianos, mas aqui se juntam. Quando se trata de fazer o mal, se juntam. Imediatamente conspiraram
contra ele sobre como o destruiriam. Fariseus e herodianos se unem, quando não eram amigos, mas se unem para conspirar a destruição de Jesus. Por quê? Porque Jesus faz o bem a uma pessoa que tem a mão atrofiada. Quer dizer, a visão do preceito religioso, do dia religioso, precisa ser reformado. E reformado de forma muito profunda, com este tema que é desenvolvido por Marcos aqui, o tema do sábado. Então, o que é sagrado para Deus? É o sábado ou é o rei Davi e seus companheiros? O que é sagrado para Deus? É o sábado ou é este homem com a mão atrofiada? Jesus nos diz, é o ser humano. Então, para que existe o sábado? Para proteger o ser humano, em benefício do ser humano. Se não for para isso, não serve para nada.